Essas são historinhas contadas. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um grupo de pais, que eu mantenho um relacionamento amistoso, bato um papo e tal, e porque são amigas da minha filha de 10 anos, minha filha da Olivia Griot. E aí são amigas dela, tal, os pais, a gente acaba se frequentando, eventualmente. Tem festa, tem saída, tem aquela coisa ali. E um deles falou assim: o que você faria se visse o lobo mau atacando o Chapeuzinho Vermelho? Eu olhei a pergunta, falei: pergunta mirabolante. Mirabolante pergunta, e era essa resposta. Aí um cara respondeu: eu ajudaria. Eu ajudaria a atacar, aí um bateu palma. Eu falei: eu ia proteger uma criança, ia ficar contra o lobo mau, nesse caso. Porque é uma criança, Chapeuzinho Vermelho. Ah, você não entendeu que ela usa vermelho. Eu falei: eu entendi, mas o vermelho para mim é muito menos decisivo do que a condição de criança. Me importa a condição de criança. E o vermelho pode ser usado como o azul, o amarelo, o verde, o preto, o branco. Não tem problema com cor. E aí essa era a questão. Então a narrativa é essa que está em jogo. Eles brincaram ali, riram. Eu falei: calma, vamos conversar um pouco depois. Mas nem sempre é fácil conversar. Porque essa tá uma narrativa, está circulando. Não sei quem recebeu isso na internet, no WhatsApp. Alguém recebeu? A lista que eu tô então tá pior. Tá pior. Sai desse grupo. Não, mantém para poder falar. Eu fui um dos que falei: não, tem que proteger a criança. Para pelo menos falar para ele, mas essa é a lógica, então faz sentido. Ele falou: não, atacar o Chapeuzinho. Aí riu: não estou dizendo porque ela tá de vermelho. Não entendi a sua lógica. Só que eu estou operando com uma outra lógica. Então, perceberam? As narrativas estão aí presentes, né? Como super-herói, nada mais complexo que o super-herói. Eu gosto de alguns heróis, eu acho interessante algumas narrativas. Só que é complexo, uma pessoa que anda disfarçada ou mascarada, ou tem uma identidade secreta e faz justiça com as próprias mãos. Sem instituição nenhuma. É uma pessoa que ela própria é a justiça. Ela incorpora a justiça e ela acaba com os malvados. Isso não pode ser estranho. O super-herói já é um protótipo extremamente perigoso. É um juiz que faz o que ele quer acima da lei. É um super-herói. Percebem? Isso é lógica. É do Superman, não sei quem, que vai lá e quebra tudo. Não tem julgamento. Ele chega, ele julga, arrebenta, faz e acontece. Então, o herói é uma fantasia bonita, óbvio. Em várias culturas tem herói. Cultura grega tinha herói, cultura africana, em Yorubá, culturas banto, tem herói, algumas dessas culturas tem um herói. Mas o herói, ele tinha uma dimensão menor do que tem na cultura ocidental hegemônica. Ele tinha momentos para ser festejado. O herói era um caçador, às vezes, porque às vezes, por exemplo, lá nos tempos, né, lá da caverna e tal, nos tempos que uma população se estabelece, às vezes iam 10 homens e voltava 5. Aí tem 4 ou 5 que pega aquela habilidade, ele é um herói, ele vai lá caçar. Celebram, acabou. Celebrou, legal, você caçou, estamos todo mundo comendo, legal. Agora vem outra pessoa, que vai ser o contador de história, vai ser quem faz a comida, quem faz... Todo mundo é celebrado. Numa cultura que o herói é celebrado exclusivamente, é um perigo tremendo. Ainda mais culturas que têm instituições, como a nossa. A pessoa fica acima do bem e do mal, acima das regras do jogo. Ela faz a regra que ela quer. Então eu diria que o herói ele oferece um perigo, né, aos imaginários. Tanto que o Coringa agora é um herói. Interessante, né? Por quê? Porque não é muito diferente do Batman, o Coringa, no final das contas. O muda é só o vetor de força. É um mascarado, é um cara que faz coisas fora do comum e que toca o terror, em certa medida. Tanto que a polícia, é interessante, o Homem-Aranha, isso não sou... Muita gente observou isso, deve ter observado isso, né? O jornal observa, o Homem-Aranha é um criminoso, um cara mascarado, tudo bem, ele faz coisas boas, mas ele parece um criminoso, é estranho. E o cara é dono de um jornal sensacionalista, né? Tipo um The Sun, não é isso? Tipo um The Sun, no Reino Unido, né? Tem o... E aí ele tá lá e faz coisas horríveis, assim, ele fala sobre ele. Então acho que isso é bem curioso. Instaurando a adultidade, né? A Carolina comenta, né? O que a gente imita? O que me parece? Tem um negócio que é muito difícil, mas que é do tipo permear o imaginário. É criar outros signos. Isso não é nada fácil.
Mas a possibilidade de criação de outros signos ou a reocupação dos signos que circulam pelo circuito social podem ajudar bastante nisso. Ou seja, suponha que novos roteiristas tomassem a indústria cultural como de massa. Isso modificaria talvez a produção do entretenimento. Que a produção do entretenimento, ela vai criar coisas que não é só a camisa do Game of Thrones, que não é só a camisa das séries Riverdale, Stranger Things, não sei. É mais do que isso. Tem ali um composto, tem ali uma possibilidade. A gente se espelha muito naquilo. Então, acho que tem uma disputa que é da ordem da indústria cultural mesmo, que é da produção e circulação. A circulação de personagem, a circulação de possibilidades de vida, de composições de família. É muito curioso, por exemplo, 2008, o Obama ganharia aquela eleição porque o Bush veio de muita tensão. O Obama performa melhor que todo mundo, até ele surpreende, porque ele performa melhor que uma família tradicional, que é a família Clinton, né? Mas tinha uma coisa interessante, que assim, tinha muito filme estadunidense com presidentes negros circulando, tinha muito... Isso facilita, favorece. A imagem repetida, a gente acaba se acostumando. O troço circula, fica mais fácil. Então, ocupar esses lugares, óbvio que tem ali uma democracia moderna, tradicional, que os vermelhos e azuis se alternam. Então, é possível que o Trump seja reeleito e que aí depois venha um democrata. É mais provável, pode ser que... Mas se vier um republicano, ele faz um e ele perde a outra. É quase sempre esse é o formato. A gente perceber os 45 presidentes estadunidenses, você percebe que tem uma alternância quase meio a meio entre republicano e democrata. Faz parte do jogo, né? Vermelho e azul. Então, mas, voltando, o que está em jogo é plasmar no inconsciente esse comportamento. É aquela velha história que todo mundo conhece. As meninas brincam muito mais de boneca que os meninos. Então é mais fácil plasmar maternagem nas garotas. Porque elas brincam de boneca. Esse comportamento de brincar de boneca, não que ele vai criar uma natureza de mãe, mas ele ajuda a você, no inconsciente, jogar uma sementinha de modo psicanalítico para que aquela pessoa, quando cresça, ela retome aquele prazer infantil de brincar com a boneca. Coisa que os meninos não têm, quase nunca, porque garoto brinca de boneca. Então é necessário imitar coisas, fazer coisas, produtores culturais das grandes mídias, só que a grande mídia não quer fazer algumas coisas. Então esse é um problema. E aí, uma das armas, das ferramentas, é fazer circular em outros lugares, para mimetizar outras coisas, para mimetizar outras formas de masculinidade, de relações raciais, relações sociais, outras maneiras. Então seria isso. Tem que tomar o imaginário. O imaginário é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o imaginário. Diria bem da lei. Escola quilombo, escola aldeia. Essa é uma questão que está para ser desenvolvida, pode ser mais desenvolvida. Eu coloco isso num artigo, né? Essa ideia de escola quilombo, escola aldeia, é pensar o quilombo como um modelo de relacionamento, é pensar a aldeia como um modelo de relacionamento. E aí, óbvio, a gente falar em escola, falar na sociologia da educação, que acho que é importante, tem várias instâncias educativas em todas as sociedades e culturas. Nas sociedades modernas, a instância educativa de valores universais passa a ser a escola. Por quê? A família é uma instância educativa privada. Você pode aprender até uma outra língua com a sua família, um negócio, uma tradição. A religião é uma instância cultural específica. Nem toda sociedade tem a mesma religião. O que é a instância educativa escola? Ela é aquela que tem um currículo para todo mundo. É um projeto de um país, é um projeto de nação, uma língua, uma geografia, uma história, uma matemática. A escola quilombo, escola aldeia, é a possibilidade disso, retomando
elementos africanos, elementos indígenas radicalmente, radicalizando com isso. Escola Quilombo é pensar um modelo onde o currículo inteiro ele traga tradições africanas com muito mais, assim, estruturalmente. Não uma festa no dia 20 de novembro, não uma festa no Dia Nacional Internacional dos Povos Indígenas, mas é assim, estruturalmente. Você pode replicar outras práticas que vão da brincadeira, e aí é uma seleção cuidadosa, o que tem no repertório africano, o que tem nos repertórios indígenas que são importantes para as crianças, para os jovens. Muita coisa pode ser interessante. Nenhuma cultura tem toda a resposta. Agora, algumas respostas ocidentais, elas não ajudam tanto. Vou dar um exemplo, masculinidade. Né? As masculinidades ocidentais têm um grau de toxicidade muito grande. Isso para os homens e para as mulheres, que são alvo do sexismo e misoginia. São muito misóginas. O que eu estou a dizer, eu não estou embelezando ou dourando uma pílula, mas algumas culturas, vou dar exemplos práticos, né, para não ficar no abstrato. Cultura da Gara, que eu acho que é uma cultura, é Burkina Faso ali. Você pega a Sobon Fusomé, que morreu em 2017, morava nos Estados Unidos, ela fala uma coisa interessantíssima. Se um homem for casar com uma mulher, tem que fazer um ritual, que ele se veste de mulher e tem que vivenciar uma experiência feminina radical para poder casar com uma mulher. Se uma mulher casar com um homem, ela faz uma experiência radical de viver como se fosse um homem durante um período, para casar com um homem. E lá é uma cultura que tem pessoas do mesmo sexo que casam. Isso não é problema. Agora, se você casar com o sexo oposto, tem que vivenciar essa experiência. Obrigada, Renato, querido.